Hum. Ah, Agora eu tô, agora pode eu tô. ir, pode ir. Agora, dando continuidade. Alô? Então, alô? Tá ouvindo? Você não tá me escutando, não? Eu tô lhe ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá. Pode falar. Tá, pronto. Então, dando Uhum. continuidade, aqui é o seguinte, ó. Esse fator 1 aqui, a gente vai chamar ele o seguinte, ó. Sempre que for uma raiz cúbica desse jeito, isso aí você pode botar no lipstick, aqueles papelzinho para você grudar na parede. Nesse caso daqui vai ser o seguinte, ó. Vai ser x mais delta x elevado a 2/3 mais x mais delta x elevado a 1/3, que multiplica x elevado a 1/3 mais x elevado a 2/3. Esse daqui é o meu termo. Embaixo vai ser a mesma coisa, obviamente, certo? Eu não vou repetir tudo, certo? Vai ser esse termo daqui. E esse termo daqui, você não acha, ele não é trivial de achar, entendeu? Em qualquer lugar. E ele é bem chatozinho de você deduzir, certo? Por isso que eu resolvi colocar isso daqui. Então, vou botar menorzinho aqui para a gente colocar lá na definição. Vai ficar dy sobre dx. Vai ficar igual ao limite de delta x tendendo a zero de x mais delta x elevado a 1/3 menos x elevado a 1/3 sobre delta x. E isso aqui agora vai estar multiplicado. Aqui embaixo vai ficar... deixa eu botar aqui o parênteses. Parênteses não, pochete. X mais delta x elevado a 2/3 mais x vezes delta x elevado a 1/3 vezes x elevado a 1/3, está multiplicando esses dois termos aqui. É o produto notável da raiz cúbica, mais x elevado a 2/3. E aqui em cima, isso daqui vai estar multiplicando pela mesma coisa. X mais delta x elevado a 2/3 mais x mais delta x elevado a 1/3, que multiplica x elevado a 1/3 mais x elevado a 2/3. Agora a gente vai fazer a multiplicação desses termos aqui de tal maneira que é o seguinte, vai ficar quem aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Vai ficar esse daqui vezes esse daqui, vai ficar quem? Vai ficar de y. Aí agora, esse produto aqui, eu vou eliminar vai eliminar a raiz cúbica. Certo? Vai ficar x mais delta x. Exatamente. Esse termo daqui, aí que vai. Esse termo daqui, que está multiplicando vezes esse termo daqui, vai ficar mais x elevado a 1/3 vezes x elevado a 1/3, vai ficar x elevado a 2/3. Então vai ficar x mais delta x elevado a 2/3. Cadê? É aqui que eu estou multiplicando no caso. Vezes x elevado a 1/3. E por fim vai ficar x mais delta x elevado a 1/3, não, é 1/3 aqui. É 1/3? Porque eu estou multiplicando com esse termo daqui agora. Entendi. Beleza. Vezes x elevado a 2/3. Quase um terço do primeiro, quer dizer, 2/3 do primeiro vezes 1/3 do primeiro vezes 1/3 do segundo,
mais 2/3 do segundo. Vou mudar de cor aqui de novo. Esse termo daqui que vai multiplicar isso daqui, ó. Aí agora eu vou ter, botando aqui embaixo, a continuidade. Menos, aí vai ficar, ó, x mais delta x elevado a 1/3, que está multiplicando quem? 2/3, aliás, que está multiplicando x elevado a 1/3. E se você reparar, aqui a gente tem o seguinte, ó, esse termo daqui, ó, e esse termo daqui. Já é o termo que a gente vai eliminar, ó. Já elimina ele. Beleza. Esse termo daqui multiplicando com esse termo daqui vai ficar o seguinte, vai ficar menos x mais delta x elevado a 1/3, que multiplica x elevado a 2/3. Eu tenho esse termo aqui, ó. Tenho esse termo aqui, ó. Então, negativo e positivo, eliminei. Só sobrou quem? X elevado a 1/3, x elevado a 2/3, eu vou tirar a raiz cúbica. Então, vai ficar menos x. Certo? Entendi. Aí, agora, vamos lá. Eu tenho mais x aqui e tenho menos x aqui. Elimino. Sobrou quem em cima? Somente o... Só o delta x que vai para zero. Certo. Aí aqui eu vou ter o delta x, que vai multiplicar... O delta x não vai para zero ainda não, viu? Porque ele vai cortar com esse termo daqui de baixo. Então, vai ficar x mais delta x elevado a 2/3 mais x vezes delta x elevado a 1/3 vezes x elevado a 1/3 mais x elevado a 2/3. Pronto. Aí agora, esse delta x daqui, vou mudar de cor de novo, vou botar aqui em laranja. Esse delta x daqui vai cortar com esse delta x daqui. Sobrando o que em cima? 1. Vai ficar delta y sobre delta x é igual. Aí agora eu vou passar o limite, ó. Limite de delta x tendendo a zero de 1, aqui em cima agora é 1, certo? E o seguinte, eu não tenho mais indeterminação. Eu posso simplesmente passar o meu limite aqui. Então, para poupar espaço, eu vou passar ele aqui em cima logo. Se o delta x tende a zero aqui, ó, esse termo aqui vai para zero. Anular não. O delta x é que vai para zero. Certo? Vai tender a zero. Então, sobrou quem aqui, ó? X elevado a... x 2/3 mais x elevado a 1/3 vezes x elevado a 1/3. Vezes x elevado a 1/3. X elevado a 1/3 vezes x elevado a 1/3. 2/3, né? X elevado a 2/3 mais x elevado a 2/3. Quem é x elevado a 2/3 mais x elevado a 2/3 mais x elevado a 2/3? X elevado a 6/3. Ou x elevado a... Errado. Claro que não. Você está somando. Você não está multiplicando. Não, é verdade. Então, vai ficar 1 sobre 3 x elevado a 2/3, que é o valor da nossa derivada. Só que eu queria que você percebesse o seguinte. Esse produto notável, o qual a gente multiplicou e dividiu para chegar nesse resultado daqui, ele não é um produto notável trivial, entendeu? Nem eu ele, sabia disso. Ele não é trivial, não. Isso daqui eu tive que fazer todo na mão para ver que estava isso mesmo. Bom, eu nunca tinha feito uma questão desse produto notável aí, não. Então, bom, marca ele e não esquece. Vou até grifar ele aqui. Certo? Vamos lá. Voltando aqui para a questão. Só que a gente quer saber o seguinte. A gente está aqui nessa derivada daqui, desse termo daqui, eu pergunto a você, qual é o nosso limite de interesse aqui? Ele está em torno de quem, esse limite? Qual é o ponto dele de indeterminação possível? Quando x é igual a zero. Tende a zero, né? Então, o que acontece aqui é o seguinte.
Se eu aplicar a minha definição de limite, basicamente, de cara eu vejo o seguinte aqui. Aplicando a definição de limite, o meu limite com x tendendo a zero pela esquerda, dessa função daqui que sobrou, ele vai tender o quê? Ele vai tender a um valor um pouco abaixo de zero, ou seja, negativo. E essa raiz aqui, certo? Essa raiz aqui, x elevado a 2 terços, ela é uma raiz cúbica de x ao quadrado. Certo? Os meus valores, eles estão sendo negativos, certo? Só que a minha função ela vai estar da seguinte maneira, ó. Deixa eu pegar aqui. O meu x, ele é negativo. Só que o meu f de x, ó, ele começa a subir. E o meu valor de x, aliás, eu peço perdão. Esse x aqui que eu estou analisando, ele não é da função, não, tá? Peraí, desculpe. Eu estou analisando o x da derivada. Eu vou analisar o x da função primeiro. Eu tenho que ver se a minha função ela é contínua, entendeu? Se a minha função é contínua. O meu x elevado a 1 terço. Se ele é 1 terço, aí é o seguinte, a parte negativa, ele vai até zero e ele tem uma assíntota horizontal, certo? Na parte negativa, e vai ter uma outra assíntota horizontal na parte positiva. Ele vai ser isso aqui. Então, de cara, o limite da função f de x ele já não converge em x igual a zero. Como ele não converge em x igual a zero, então a gente não existe a derivada de y de x em zero. Ela não existe. Não teve a necessidade da gente testar a derivada. Mas se a gente testasse a derivada, entendeu? A gente ia encontrar que ela não existe naquele ponto. Não existe. Ok? Isso daqui, ele vai abrir o seguinte precedente para a gente. A gente vai ter a definição aqui de derivadas laterais. A definição de derivadas laterais. Ora, bom, basicamente, o que a gente vai ter é o seguinte, se a gente tiver uma função f qualquer definida no x, um f de x da gente, como a gente estava definindo, certo? Eu vou chamar de derivada pela direita. O quê? Vai ser a minha derivada de f', certo? Positivo de... Vou botar x1 aqui. De quem? De f de x1 mais delta x menos f de x1 sobre delta x quando o limite de delta x tende a zero pela direita. Positivo. Certo? Beleza. E a minha derivada pela esquerda vai ser a mesma coisa, só que com sinal invertido. O meu f' de x1 vai ser igual ao meu limite de delta x tendendo a zero pela esquerda, de f de x1 mais delta x, de f de x1 sobre delta x. Aí vamos lá. Quando é que as minhas derivadas, quando a minha derivada vai ser contínua, ela vai existir, vai ser contínua. Ora, para que ela exista e contínua, a gente vai ter o quê? Que essa derivada à direita seja igual à esquerda. Seja igual à da esquerda. Certo?
Então, você testa a continuidade da função. Testada a continuidade da função, você vai testar as derivadas laterais. Fazendo o teste da derivada lateral, se você chegar no mesmo valor, isso implica que ela é derivável no ponto x1. Então, esse é o termo aqui. Vou colocar aqui o termo. Então, f', vou botar de x, é derivável em x1. Bom, essa é a definição de continuidade da derivada. Basicamente, quando você pegar uma função polinomial que não haja intervalos definidos, você simplesmente vai saber que ela é derivável naquele ponto. Olha só. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer uma outra definição aqui rapidinho e a gente vai pegar uma questão. Na minha definição de limite, de limite o quê? De derivada, eu tenho o seguinte. Eu tenho que o meu dy dx, ele é quem? Ele é o limite de ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Certo? Só que o seguinte, o meu ΔX, eu posso chamar ele de um valor de x qualquer menos um valor de x1. Certo? De tal maneira que eu posso escrever isso aqui eu poderia passar para lá, isso passar para cá. Eu poderia escrever o seguinte, que o meu x1, certo? Ou no caso, o meu x Não, peraí, desculpe. O x1, o x1 é fixo e o meu x é um x qualquer, é isso, certo? Então, eu teria aqui o meu x mais o meu ΔX, ele seria quem? Ele seria um x1. O x1. X1 qualquer, certo? Então, eu poderia escrever o meu x como sendo x1 menos ΔX. Certo. De tal maneira que quando eu substituo isso na expressão, ou ainda mais, eu sei que o meu ΔY, o meu dy dx, ele vai ser o meu limite de ΔX tendendo a zero de alguma coisa. Só que o seguinte, quando o meu dy, quando eu defino dy, eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo com que haja um ΔY aqui sobre um ΔX. Na medida que o meu x está se aproximando, o meu x1 está se aproximando de x, o meu y1, nesse caso, está se aproximando do meu y. Então, os dois tendem a d, certo? Então, eu posso escrever isso daqui como sendo y menos y1 e x menos x1. Ou ainda f de x menos f de x1, certo? Um limite aqui de x menos x1. Ora, quando o meu ΔX tende a zero, o meu x tende a quem? Tende a zero também. Não, a zero não. Se ele tender a zero, ó, o meu x, o meu ΔX está aqui, é x menos x1. Certo? X menos x1. Quando o meu ΔX tende a zero, o meu x está tendendo a quem? A x1. A x1. Então, outra maneira... Não. Aqui não é ΔX?
Delta x está indo para zero. Para meu delta x está indo para zero, o meu x tem que estar indo para quem? Ah, tá, entendi. Entendeu? O meu x tende a x1. Por quê? Isso daqui é uma outra maneira de você definir a derivada, certo? Sem o delta. E ela daqui, ela ajuda por quê? Porque quando a gente for trabalhar problemas de continuidade de funções compostas não, funções segmentadas, ela vai facilitar. Por exemplo, eu vou lhe dar aqui, vamos botar um exemplo agora. Dado um f de x, certo? Que vai ser igual a x ao quadrado menos 1, se x for menor do que menos 1, 1 menos x ao quadrado, se menos 1 tiver entre x, quer dizer, x tiver entre menos 1 e 1, e x ao quadrado menos 1, se x for maior que 1. Certo? Aí, tá. eu quero o seguinte, eu quero saber se a derivada é contínua no ponto de x igual a 1. Ou seja, eu quero saber se f de 1 existe e qual é o valor desse f de 1. O que é que eu vou fazer para resolver isso? Qual é a condição que a gente definiu para que essa função fosse contínua, existisse e fosse contínua dentro da derivada? Ora, que a derivada esquerda as derivadas laterais sejam iguais, né? Ou seja, a minha derivada à esquerda de 1, ela tem que ser igual à minha derivada à direita de 1. Se eu fosse... Eu posso pegar o x mais o delta x para resolver essa questão também. Substituir e fazer tudo isso. Só que nesse caso daqui específico, fica mais simples para mim pegar essa definição aqui. Essa definição aqui. Por quê? Porque eu já vou pegar diretamente o valor da minha derivada. Primeiro de tudo, quem é o meu f de 1? Quem é o meu f de 1? Aí você tem que botar o da direita e da esquerda, né? Porque... Não. mas é 1 menos x ao quadrado, eu né? só quero f de 1. Isso. Então, o meu f de 1, ele está definido aqui. Já que o termo aqui é menor ou igual, certo? Então, o meu f de 1 está definido aqui. E ele está definido aqui e ele é igual a que valor? 1 menos x ao quadrado. Certo. Mas x vai ser quem? Não, mas espera aí. Você está falando de já substituindo o valor direto. O meu x vai receber quem? Vai receber 1. Certo? Exatamente. Então, 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 vai dar o quê? 0. Então, o meu f de 1, eu já sei que é 0. Certo? Então, eu já tenho o meu f de 1. Aí, agora, eu só tenho o quê? O meu f de x é quem? O meu f de x. Aí, agora, eu vou aplicar o quê? As minhas derivadas laterais. Ok? Vamos lá. Então, vai ser o seguinte. A derivada... Sem botar o valor aqui por enquanto. A derivada de x à esquerda. Ou seja, é um valor o quê? Menor do que 1. Qual é o valor aqui que vai encaixar menor do que 1? 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado. Repare que esse termo daqui de cima, ele está em relação a menos 1, certo? Só que eu quero em relação a 1. Então, se é menor ou igual, é esse termo daqui, certo? Então, eu vou ter o seguinte, o meu f de menos 1 vai ficar quem? 1 menos o x ao quadrado
menos o meu f de 1. Quem é meu f de 1? É 0, vou substituir o valor direto. E aqui vai ficar quem? Uhum. Vai ficar x, que tira quem? Qual é o valor que eu estou procurando? É o meu 1, certo? Que, por sinal, eu já vou colocar ele aqui, sem substituir mesmo, só para ficar adequado. Tá aqui. Pronto. Essa é a definição. Encontrei esse valor daqui. Então, como é que eu posso escrever isso daqui? O meu f' à esquerda de 1 vai ficar o meu limite de x tendendo a 1 pela esquerda de quem? Eu tenho 1 menos x ao quadrado aqui. E aqui embaixo eu tenho x menos 1. Ora, eu posso escrever isso daqui de alguma maneira. Eu posso escrever isso daqui, ó. Isso aqui está negativo, isso aqui está positivo. Então, eu posso botar quem em evidência aqui? No numerador? Posso botar quem em evidência? O x. Não. Eu posso botar menos 1 em evidência. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero escrever isso daqui de tal maneira que eu possa fazer aquele produto notável. Olha só. Eu botei menos 1 em evidência, né? Então, isso aqui vai ficar quem? Menos 1. 1 vai ficar quem? Menos 1, né? E o x vai ficar positivo. Então, eu vou escrever aqui, ó. X ao quadrado menos 1. Se eu fazer a distribuição, aí, menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, certo? Isso aqui sobre x menos 1. E agora o x ao quadrado menos 1 se transforma no... Aí eu vou transformar ele naquele... Exatamente. Então vai ficar menos 1 de quem? De x menos 1, que multiplica x mais 1. Sobre quem? Sobre x menos 1. Corta, corta. Aqui está o limite de x tendendo a 1, certo? Então, aí aqui eu tenho um sinal, certo? Vou botar o sinal ali, de volta. F' de 1, do limite de x tendendo a 1. Aí aqui vai ficar menos x menos 1. Menos x menos 1, certo? Quando esse daqui quando tende a 1, ele vai tender a quem? Igual a 2. Menos 2, né? Menos 2. Menos 2. Tá aqui. Menos 2. Certo? Aí agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o valor da minha direita. Então, vamos lá. Então, vai ser a derivada... Em 2 o quê, rapaz? Em 1 pela direita. Qual é que vai ser o termo da função que eu vou pegar? Se é a direita, é um valor maior do que 1. Então, vai ser quem? X ao quadrado menos 1. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. No lugar de f de x, eu vou escrever x ao quadrado menos 1, certo? Menos. Quem é o meu f de 1? 0. Então, vai ficar menos 0. 0. Já calculei. Então, isso aqui vai ser 0. E aqui vai ficar quem? X menos 1. X menos 1. Então, eu posso escrever aqui que com o meu f' de 1, ele vai ficar... Novamente, eu tenho um produto notável, certo? Esse já dá para resolver na hora. Já dá para fazer direto, né? Vai ficar x mais 1, que multiplica x menos 1. Sobre quem? Já corta os dois. Sobre x menos 1, que já vai ser cortado. Vai ficar x mais 1. Já vou fazer direto. Já aplicando o valor do limite. Esse x aqui tem a quanto? Tem já 1 mais 1, então vai ficar 2. 2. A outra era quem? Menos 2. Então, não é contínuo. Então, é o seguinte. O que a gente está vendo aqui? Como vai continuar. f' de 1 pela esquerda é diferente
de f' de 1 pela direita, isso implica que essa função não é derivável em 1. Em 1. Uhum. Só quer dizer que ela não é derivável em qualquer ponto? Não. Quer dizer que ela não é derivável em 1. Simplesmente 1. Então, para a gente fechar aqui, Renato, hoje, eu vou passar uma para você fazer aqui, ó. Vamos lá. Dado um f de x da seguinte maneira, ó. Ele vai ser x se 0 for menor ou igual que x, menor ou igual que 10, De 0,7 ali ou 6,7? 0,7, perdão. Você está vendo que está o cortezinho aqui no meio. Não, beleza, Então, beleza. eu pergunto a você aqui, essa função daqui, ela é contínua e derivável em 10? Tá, primeira coisa que a gente tem que fazer é o f de 10, né? Que esse já dá para fazer na hora. Certo? Que aí a gente vai usar a expressão x. Então, simplesmente é 10. Sim, Então, f de perfeito. 10 é 10. Perfeito. E agora a gente tem que fazer as laterais, né? Começando da esquerda. E da esquerda a gente vai usar x. Então, até com o x eu faço do mesmo jeito, né? Então vai ficar f de x, que é x, menos 10. Não, é assim, menos 10, dividido x menos x menos 10. Uhum. E isso aí fica x menos 10 sobre x menos 10, os menos 10 você tira, vai ficar x sobre x, que é 1 sobre 1. Então, e vai ficar 1. Perfeito. Então, ele está tendendo a 1. 1. E agora a gente vai fazer da direita, né? Então vai ficar... Qual é a derivada de x? Só de x, da função x? Não, a derivada de x é 1. Sim, é 1. Então, provou que a gente está usando a definição de derivada. Certo? E pela Beleza. direita? E pela direita agora, aí vai ficar 0,7x mais 3 menos 10 sobre x menos 10, né? Isso. Exato. E aí os 10 de novo, né? Já pode tirar. E então vai ficar 0,7x mais 3 sobre x. Aí a gente bota o x em evidência. X Botando que multiplica... x em evidência? Não. Não Quem é que dá para funciona? Quem é que dá para botar em evidência? Aí. Ó, vamos lá. Esse limite pela direita, certo? F à direita de 10 aqui, só para você ver aqui como é que fica. Então vai ficar 0,7 x mais 3 sobre 7x x. mais 3 menos 10, Sobre x. não é? Tá. Sobre quem? X Aí menos menos 10. 10 já... X menos 10. x menos 10. Certo? Aí aqui vai ficar, ó, mais 3 menos 10. Mais 3 menos 10 vai ficar o quê? Menos 7, né? Então vai ficar F' em 10, vai ficar 0,7x menos 7
sobre x menos Não, 10. achei que você ia simplificar os 10, mas não, Não, aí eu posso botar é aqui melhor em fazer evidência assim, né? aqui, ó. Eu posso botar aqui em evidência 0,7. 0,7. Se eu botar 0,7 em evidência, vai ficar quem? 0,7 que multiplica 0,7 por 0,7, X. x. E 7 por 0,7 dá quanto? Vai ficar 10. Menos 10, né? Quanto? Menos 10. Menos 10, né? Sobre quem? Ah, tá. X menos 10. Aí você corta os 10 aí, né? X menos 10 e fica Pronto. 0,7. Aí sobrou quem aqui? Não pensei em fazer assim. Aí ficou 0,7 só. 0,7. 0,7 é diferente, não é? Então, essa função, Então ela é é derivável. não derivável em 10. No ponto 10. Só uma Só pra pergunta, gente... então. Aí Ah, o jeito que eu tinha feito, que foi de cortar os 10, aí não ia ter como resolver. Não ia ter como não, continuar não, a não, resolver. não, tá, não tá certo não o jeito que você fez, tá? Aham. É, não, Tá. porque tinha os dois 10 assim de cara, eu já pensei em tirar eles, mas é Bom, assim. de cara aqui. Na próxima aula, a gente vai para a definição das definições de derivadas, aquelas definições, os teoremas padrões de definição de derivadas, certo? Mas aqui a gente pode ver o seguinte, ó, 0,7x mais 3. Qual é a derivada disso daqui em relação a x? Derivada de uma constante é o quê? 0,7. É 0, e aí você 0,7. só corta o... Então, o que a gente pode ver nessa aula é duas definições de derivada e a definição de derivada lateral. Enganchou numa derivada? Ah, esqueci qual é o teorema. Poxa, é de divisão, tá com uma raiz complexa. O que é que eu faço? Vou lá na definição. Tá claro? Beleza. Tá, então na próxima aula a gente vai para o principal da derivada, todas as definições de derivadas fundamentais e só resolver questão. Derivada é bem mais direto nisso daqui, ok? Beleza, Renato. Então a gente se vê depois aí de novo, tá? Um abraço. E mais a gente tem que ver... Uma coisa, Ah, fala. Não, é porque tá me escutando? Tô escutando sim. Alô? Não, eu só ia Alô? perguntar se a gente ia ver Taylor antes também de fazer as... Ah, você quer ver a função de Taylor, você quer ver séries de Taylor, o que exatamente? Como faz, tipo, né, o método de... E também do McLaurin, sei lá. Ah, isso é séries. Não se preocupe, não. Eu vou fazer sobre isso depois, tá? Tá ok? É porque nos exercícios que os professores estão fazendo na sala, tem que usar para resolver a maioria deles. Tá tudo bem, tranquilo, Né? então, beleza? Então aí, tipo... Tá certo. Então tá bom. Até a próxima aula a gente vê isso, então, tá? Um abraço.